aproveitar os irmãos que estão de pé, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos. Nós vamos ler no capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, do 35 até o 41, um trecho da Bíblia Sagrada que tem por título Jesus acalma uma tempestade. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu louvo o teu santo nome por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor Deus querido, para te adorar, para te exaltar, para, Senhor Deus, magnificar o seu santo nome, Jesus. Fala conosco, instrui nosso coração, nos dá, Senhor Deus, a porção da tua palavra para alimento do nosso corpo espiritual, do nosso corpo e também do nosso espírito, para o nosso fortalecimento, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Tomeis assento, meus irmãos. Trecho da palavra do Senhor, bastante conhecido pelos irmãos. Os irmãos sabem também que esse fato ele está registrado nos evangelhos de Mateus e de Lucas, com pouquíssimas variações entre os relatos. Se nós fôssemos lá para o evangelho de Lucas, 2 versículos anteriores a este fato que nós acabamos de ler, Jesus ele é comunicado que a sua mãe, Maria, e seus irmãos estão do lado de fora e, por causa da multidão, não conseguiram se aproximar de Jesus. Jesus, com muita mansidão e sabedoria, pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele faz a pergunta, mas ele mesmo responde: quem ouve as minhas palavras e as pratica, esses são minha mãe e meus irmãos. Retornando, nós estávamos lá no Evangelho de Lucas. Retornando agora para o texto de Marcos, nós lemos no versículo 35 que Jesus, ele pregava a palavra, ensinava, ministrava a uma multidão. Durante todo o dia ele fez isso. O texto nos conta que já é tarde, então certamente Jesus estava exausto de pregar. Mas, meus irmãos, nós sabemos bem que, além de excelente pregador, Jesus também é mestre, ele é rabi, é o professor maior. Então Jesus ele encerra a sua aula teórica e leva agora os seus discípulos para a segunda parte da aula, a aula prática. Ele disse lá em Lucas: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então agora vai começar a aula prática. No versículo 35, na parte B, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Jesus estava levando então os seus discípulos a praticarem aquilo que eles tinham ouvido na pregação durante todo o dia. E é certo, meus irmãos, que Jesus sabia que a tempestade viria. O Evangelho não nos livra das tempestades, mas isso estranhou os discípulos, e às vezes também pode estranhar cada um de nós. Apesar dos discípulos serem pescadores profissionais,
né? Certamente eles já passaram por várias circunstâncias semelhantes da tempestade. A pergunta que eles fazem, nós lemos aqui para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Demonstra essa perplexidade. Será que Deus se importa comigo? É isso que os discípulos estão perguntando. Como algo ruim, como a tribulação, a luta, a morte pode chegar na vida de um seguidor de Cristo? A verdade, meus irmãos, é que esses momentos nos ensinam muito. Alguns cristãos precisam passar por tempestades porque em algum momento esses cristãos esqueceram de Deus. Esqueceram que é Deus que tem autoridade para acalmar a tempestade. Esses cristãos muitas vezes estão na tempestade porque eles precisam que as suas vidas, precisam que a tempestade da vida os desafie a despertar a fé deles. Outros cristãos passam por tempestades porque estão fugindo da ordenança de Deus. Não foi assim com Jonas? Há um terceiro grupo de cristãos também que passam por tempestades. Esses cristãos são colocados na tempestade para fortalecimento da fé, intimidade com Deus, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O Evangelho não nos livra de tempestade, de temporais. E quem é você na tempestade hoje? É aquele que esqueceu de Deus? É o cristão fujão? Ou é aquele que vai ser aprovado? O Evangelho não nos livra de tempestades, mas certamente nos socorre nos momentos de dificuldades. E é muito interessante quando nós voltamos aqui para o texto, o versículo de número 36 diz que outros barcos o seguiam. E é interessante esse fato porque nem Mateus e nem Lucas faz esse registro. E outros barcos o seguiam. Continuando a leitura. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O grande temporal de vento e as ondas arremessavam-se não contra os barcos, mas contra o barco. Qual barco? O barco onde Jesus estava. Os barcos onde Jesus não está, não sobrevivem tempestade. O barco onde Jesus está, sobrevive tempestade. A pessoa que não passa por tempestade, essa não tem Jesus no barco. Você está passando por tempestade? Eu estou. Então quer dizer que Jesus está no teu barco, meu irmão. Jesus está conduzindo a sua vida. O seu barco não vai submergir, porque Jesus está perto. Ele está dentro do seu barco. Essa é a lição prática que Jesus está levando aos seus discípulos. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é bendito, é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, que ninguém viu e que ninguém pode ver. A Ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. A palavra nos ensina, irmãos, que o soberano está no controle de nossas vidas. Na tempestade, Ele vai manifestar o seu poder. Quem governa a sua casa, meus irmãos, é aquele que está dentro do barco com você. É o Rei dos reis. O Senhor dos senhores conhece a sua súplica. E no tempo certo, Ele vai te entregar a tua vitória. Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Essas palavras, meus irmãos, foram escritas pelo profeta Jeremias. Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, grande é o teu nome em poder. E nós conhecemos bem a história, as circunstâncias e a tempestade em que o profeta Jeremias estava passando. Jeremias teme, exalta, louva a Deus, mas a mesa de Jeremias não está farta. Jeremias glorifica a Deus, exalta o seu Deus, mas a sua casa não é um seguro, não é um refúgio seguro.
Jeremias está exaltando, glorificando a Deus, mas a economia e a política da sua nação, a nação de Judá, não estava bem, nem sequer existia economia e política naquela nação. O reino do sul estava sendo destruído pela Babilônia. O templo estava reduzido a ruínas, as casas eram saqueadas e o povo de Deus estava sendo cativo e morto. Em Judá, somente há miséria, fome e destruição. Jeremias diz: quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Jeremias, com muita sabedoria, adota uma postura de submissão, louvor, exaltação a Deus diante dos problemas. Sabe por quê? Porque Jeremias sabe que o louvor abre a porta da solução. O louvor, meus irmãos, abre a porta da providência divina. É no louvor em que a libertação chega até nós. É no louvor, glorificando a Deus no aperto, que a vitória em nossas vidas vai chegar. Jeremias entendeu isso. E nós podemos e vemos a história de Jeremias, porque Deus o responde. Deus responde a Jeremias e diz: clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Através dessa palavra, o que Deus nos ensina? Que a sua bondade não tem fim, meus irmãos. A bondade do Senhor está tão perto de nós, a ponto de nos conseguir ouvir. Ele disse: clamem a mim, meus ouvidos estão abertos. Ele é soberano, governador de nossas vidas. Ele tem planos para nós, meus irmãos. Diz o Senhor: são planos de bem e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Ele está no barco e nós vamos chegar à outra margem. No verso 38, quando nós lemos aqui também, diz a palavra do Senhor: e Jesus estava onde? Na popa. Fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Essa, meus irmãos, é a única descrição que nos mostra Jesus a dormir. Ele demonstra aqui a sua humanidade. Em tudo foi tentado, porém sem haver pecado. E demonstra também, no ato de dormir, a sua confiança absoluta no Pai. Mas o que eu quero dizer aqui essa noite? O que este dormir de Jesus não significa? Esse dormir de Jesus não significa silêncio. E Jó experimentou isso. Quando nós lembramos a história de Jó, Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que perdeu todas as suas posses de forma repentina e inesperada. Um homem, meus irmãos, que sepultou num dia só 10 filhos. De homem saudável, tornou-se uma carcaça humana, cheia de feridas e de doenças. Foi incentivado pela própria mulher a blasfemar contra Deus e acusado de ladrão, corrupto, adúltero pelos seus próprios amigos. Aparente silêncio. Não era silêncio. Era Deus preparando a vitória de Jó. No tempo certo, no capítulo 38 diz: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. E nós também ouviremos a voz do Senhor do meio da tempestade, se permanecermos fiéis a Ele. Durante e do meio da tempestade significa a presença do Senhor no meio das adversidades. Significa que o Senhor está na nossa companhia, significa que o Senhor está nos auxiliando, significa que o Senhor nos dá o suporte. Outra coisa que o ato de dormir de Jesus não significa atraso. E quando nós buscamos na memória a história de Lázaro, confirma isso. Jesus é amigo desses 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro adoece e Marta manda avisarem a Jesus.
Jesus, quando recebe a notícia, constata o óbito de Lázaro, mas ainda permanece no lugar onde se estava durante 2 dias. Havia uma tradição entre os rabinos de que os mortos poderiam ser ressuscitados até o 3º dia. Dali em diante, só o próprio Deus poderia fazer isso. Jesus então chega em Betânia e Lázaro já está sepultado há 4 dias. Marta, nós conhecemos a história, corre, se prostra e diz: Jesus, mestre, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a resposta de Jesus para Marta. Jesus pede que mostre a gruta onde o corpo de Lázaro foi sepultado. E diz: tirai a pedra. Disse Jesus. Lázaro, vem para fora, ordenou Jesus. E saiu aquele que estava morto há 4 dias, meus irmãos. Deus não se atrasa. A nossa vitória não está atrasada. Sendo a vontade de Deus para mim e para a sua vida, a vitória chegará em tempo determinado. O sono de Jesus não significa silêncio, não significa atraso e também não significa descaso. E isso é comprovado quando nós lembramos o profeta fujão Jonas. Jonas, ele entra em uma embarcação com um destino diferente ao que Jesus ordenava, que Deus ordenava. Ele vai para o porão dormir. Diferente de Jonas, que dormiu no barco porque não queria pregar, Jesus dormiu no barco porque pregou o dia todo. Diferente de Jonas, que era a causa da tempestade que foi acometido o barco, Jesus era a garantia de que a tormenta não sucumbiria. Jonas foi acordado e, ao se deparar com a tempestade, disse: o mar e o vento estão agitados por causa do meu pecado. Diferentemente, Jesus foi acordado e, ao se deparar com a tempestade, disse: mar, vento, cala-te, aquieta-te. A autoridade de Jesus revela sua divindade. E nós, que já passamos pelo exército, né, já servimos o exército, conhecemos um pouco da carreira militar, sabemos que pode mais quem tem mais responsabilidade. A maior patente, ela dá a ordem lá para a menor patente, porque tem mais responsabilidade. E aqui também é semelhante. Quem é maior? Jesus ou a tempestade? A criatura ou o Criador? Jesus lhes disse: me foi dado toda a autoridade que está nos céus e que está na terra. Cristo está acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Eu e você servimos a um Deus que tem autoridade sobre a tempestade, meus irmãos. As nossas adversidades não vão prevalecer contra nós, porque Jesus está no nosso barco e Ele tem autoridade sobre a tempestade. Quando nós também olhamos e vemos o versículo de número 40, diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui nós vemos Jesus indignado. E o Senhor não indignou-se por ter sido acordado, obviamente. Jesus está indignado porque os discípulos perturbavam-se a si mesmo em consequência da sua falta de fé. E o Senhor me manda aqui dizer aos irmãos que entregar-se ao medo é algo incompatível com a atitude cristã. Fé e não medo, porque a palavra de Jesus vai se cumprir. Passemos para a outra margem. Ele já deu a ordem. Certo pregador diz: precisamos entender que as promessas de Deus e realidade, irmãos, é a mesma coisa, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira.
Há a presença de Jesus no barco. A criatura não é maior do que o Criador. As nossas enfermidades não é maior do que o nosso Criador. As potestades não são maiores do que o nosso Deus. As causas ditas impossíveis não são maiores do que o Deus que nós servimos. O versículo 41 também diz que: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem é este? Este é aquele que na cruz apaga as minhas e as suas transgressões por amor de nós, e que não se lembra mais dos nossos pecados. Quem é este? Os discípulos estão se perguntando. Jesus, aquele que disse: eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim dos tempos. Quem é este? Este é Jesus, sobre quem foi dito: Galileus, por que estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse é Jesus que buscará a igreja do Senhor. Quem é este? Este é Jesus, que tem a vitória às nossas mãos, nas suas mãos, e nos dará, se pedirmos com fé, não com medo, segundo o conselho da sua vontade. O Senhor abençoe a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É na presença desse Deus soberano, poderoso, que esta igreja está unida e reunida. É por isso que nós estamos aqui no culto da vitória, porque nós conhecemos quem é este. E é por isso que nós apresentamos todas as nossas necessidades na presença dele, porque sabemos que ele ouve, sabemos que ele escuta, sabemos que ele faz. E embora, como foi pregado, há tempos que parece que é tempos de silêncio, ele também no silêncio ele sabe trabalhar. Glória a Jesus, ele está trabalhando ali em nosso favor. Às vezes nós não estamos entendendo as movimentações, às vezes nós estamos entendendo como que demoradas, mas o Senhor está trabalhando. E às vezes ele permite sim muitas tribulações, muitas provações, para que cada um de nós sejamos aprovados. Glória a Deus. As lutas, as provações, elas nos ensinam, elas são pedagógicas, elas nos fortalecem, e é por isso que nós temos tantas aflições, para que nós possamos crescer e suportar dia a dia o que ainda tem por vir. Vamos ficar de pé, glória a Jesus. Irmã Gisele pode adorar a Deus, glória a Deus, adorando o nome do Senhor, enquanto todos aqueles que estão em campanha, todos aqueles que querem começar uma campanha. Como que funciona a nossa campanha? Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, colocando as necessidades aos pés do Senhor nosso Deus. É como se nós estivéssemos, pela pregação de hoje, falando: olha, pode ser difícil, mas eu não quero entrar em nenhum tipo de barco que Jesus não esteja. No meu barco tem que ter Jesus. No meu barco Jesus está. Mas vai ter tribulação, vai ter tempestade, vai ter onda alta, mas é nesse lugar que nós vamos ver e repreender tudo que vem contra nós, nos entregar a vitória. Por isso, durante 7 quintas-feiras, 7 quartas-feiras, nós apresentamos ao Senhor, nas quarta-feiras da vitória, as nossas causas. Que causas são essas? Pode ser uma enfermidade,
pode ser um vício, pode ser uma enfermidade, pode ser salvação para aqueles que amamos na casa, pode ser para que Deus intervenha num relacionamento, numa causa da justiça, por todas as necessidades. Você que tem necessidade para apresentar ao Senhor, pode vir para frente durante esse louvor que nós estaremos orando. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso e Ele está aqui. Ele está aqui colhendo cada necessidade, cada lágrima, cada petição, cada oração. Igreja, estende as suas mãos para cá, vamos estar intercedendo, vamos estar crendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor continua acalmando as tempestades contra as nossas almas, contra as nossas vidas. Pai querido, soberano Deus, maravilhoso Pai, nós estamos apresentando, Pai querido, todas as famílias. Senhor Jesus, nós queremos que os corações dos filhos se convertam aos pais, que o coração dos pais, Senhor Jesus, não venham imitar os teus filhos. Nós queremos que os casais, que os cônjuges sejam, Senhor Jesus, alcançados pelo amor, Pai querido, pela compreensão, pelo diálogo. Por isso, venha repreender toda a ranhura, Pai querido, tudo que for levante na área dos relacionamentos, Pai querido, todo ruído de comunicação, toda falta de diálogo, nós estamos repreendendo agora. Nós queremos que as famílias sejam fortalecidas, nós queremos que as tuas filhas tenham alegria, nós queremos que os teus filhos tenham, Senhor Jesus, regozijo de estarem, Senhor Jesus, cumprindo, Senhor Jesus, um propósito de Deus, que é cuidar da família. Venha, pois, Senhor Jesus, fortalecer todos os laços. Venha, Senhor Jesus, guardar os seus filhos e as suas filhas das propostas malignas deste mundo exterior. Venha guardar a mente, venha guardar os olhos, venha guardar o coração contra os manjares apresentados que colocam teus filhos longe da tua presença. Venha entrar com a providência da salvação, Senhor Jesus, na vida daqueles pela qual os teus filhos estão te apresentando. Quantas são as almas carentes de vir para o barco de Jesus? Quantas são as almas que estão clamando por socorro e não têm em quem segurar? Mas aqui, Senhor Jesus, nós estamos clamando por almas na tua presença, por almas, Senhor Jesus, que estejam fiéis a ti, suportando as tempestades, sabendo que o Senhor traz bonança em tempo oportuno. Todos os levantes contra a vida das tuas filhas, contra a vida dos teus filhos, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Aquela filha, aquele filho que tem buscado um relacionamento, que este relacionamento seja com entendimento, com discernimento, para agradar ao Senhor, que as vidas, Senhor Jesus, possam contrair aliança, onde estas alianças o Senhor faça parte, o Senhor esteja no meio. Pai querido, Pai amado, nós clamamos agora por todo tipo de problema na área da escravidão dos vícios. Senhor Jesus, seja um cigarro, uma bebida, seja, Pai querido, algo que esteja controlando teu filho, uma mídia, uma pornografia. Senhor Jesus, tantas são, Senhor Jesus, as cadeias, tantos são os hábitos que escravizam. Nós estamos repreendendo,
porque nós, os que servimos e que ouvimos, temos liberdade e andamos em liberdade. Por isso, repreenda todo tipo de escravidão. Repreende, Senhor Jesus, todos os tóxicos. Repreende, Senhor Jesus, todas as coisas que são ditas como lícitas, todas as drogas tidas como lícitas, mas que sabemos que ao teu povo não convém, que venha a ser repreendido da vida dos teus filhos e das tuas filhas. O Senhor não quer nenhum filho escravo, porque o Senhor tem filhos livres, e aqui estamos apresentando para que todos sejam libertos pelo nome da autoridade do Senhor Jesus. Aqueles que apresentam causas na justiça, aqueles, Pai querido, que têm lutado, Pai querido, com advogados, por causa de causas específicas, entra com a sua providência nos teus moldes e nos traga o discernimento. Pai querido e Pai amado, nós também clamamos para que teus filhos e filhas encontrem a prosperidade nos moldes da tua palavra, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade, Senhor Jesus, espiritual, aumentando a fidelidade, mas também a física, a financeira, não para vivermos regaladamente, mas para vivermos de modo digno, Senhor Jesus. Por isso, entrega a prosperidade para os teus filhos. Dá um equilíbrio, Pai querido, para o teu filho e para a tua filha, para não envergonharem o teu nome através das más escolhas ou dos descontroles financeiros. Venha ajudar teus filhos e filhas. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo trabalho, Senhor Jesus, dos teus filhos. Clamamos por medida de socorro na vida daquele que está procurando um trabalho. Também, Senhor Jesus, as empresas dos teus filhos que venham prosperar nos moldes que o Senhor tem. Dá-nos o teu discernimento. Cada um, Pai querido, cada filho e cada filha, colhe, Senhor Jesus, o pedido de socorro, e pelos teus feitos nós te glorificamos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Permaneçam aqui na frente todos os que estão enfermos, que querem ser ungidos. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Nosso presbítero vai descendo, ungindo. Glória a Jesus, glória a Jesus. A molde da palavra de Deus, meu irmão, irmã, nós não ungimos enfermidade, nós ungimos os enfermos. É por isso que a oração é na fronte, não precisa contar onde está a enfermidade, Deus conhece, Deus conhece. Vamos estar orando. Soberano Deus e maravilhoso Pai, tantas têm sido multiplicadas, Senhor Jesus, as enfermidades, as potências, e nós sabemos que tudo isso é cumprimento da Tua palavra. Por isso, cada filho, cada filha que está aqui na frente com fé, crendo que o Senhor pode curar, entra, Senhor Jesus, com providência, na fé do Teu filho e da Tua filha, repreendendo as enfermidades. O Senhor conhece todas, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é quem conhece a nossa estrutura e sabe, Pai querido, tudo quanto tem que ser repreendido, para que o teu filho e a tua filha possa testificar dos teus feitos, para que teu filho e tua filha possa te agradecer, Senhor Jesus, por esta liberdade, Senhor Jesus, de andar sem enfermidade. Senhor Jesus, nós estamos orando para que o teu filho tenha, Senhor Jesus, vigor para fazer a tua obra. E nós, Senhor Jesus, os sadios, que possamos te agradecer, mostrar toda a nossa gratidão, mostrando a nossa força de trabalhar na tua obra, de viver a tua palavra, de obedecer os teus mandamentos, porque isso agrada ao Senhor, isso traz cura para a alma. Por isso, desde já, cura a alma do teu filho e da tua filha. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus
toda a ansiedade descontrolada, todos os distúrbios mentais, toda a depressão está repreendida. Nós servimos um Deus que nos traz um lugar de confiança, de entendimento, e por isso, Pai querido, nós colocamos a nossa fé no poder, Senhor Jesus, da Tua Palavra, e cremos que o Senhor tem entrado com providência nestas áreas, por tudo quanto tens feito, Pai querido e Pai amado. Nós te agradecemos, e a igreja concorda dizendo: amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade de estarmos unidos, de estarmos reunidos, de estarmos cultuando a Deus, agradecendo a Ele a quarta-feira que Ele nos concedeu. Se nós viemos até aqui, é porque Ele tem cuidado de nós. Vamos agradecer a Ele por todas as oportunidades que Ele nos oferece. Glória a Deus. Sexta-feira, eu falei, culto de ensino. Venham estar aqui aprendendo a palavra de Deus. No sábado não temos consagração, mas no domingo estamos tomando o nosso abençoado café da manhã, às 8h30 da manhã, aprendendo a palavra de Deus e voltando para o culto da família. Olha para vocês verem, sob a direção do departamento infantil. Glória a Deus. Louvado seja Deus nesse domingo, sob a direção do departamento infantil. Aprenda a você que é papai, mamãe, responsável, de tia, de tio, vovô e vovó que ama uma criança, não deixe de trazer ela na casa do Senhor. É mais fácil corrigir a plantinha, mostrar para a plantinha como ela deve crescer quando ela está bem pequenininha. Depois que ela vira uma árvorezinha, você não conserta. É difícil. Então traga sua criança para a casa do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé? Tiago Caio, família, mais uma vez, nosso muito obrigado. Glória a Jesus. Deus continue te instruindo. É um estudante, é um professor de jovens, né, de juvenis. Glória a Jesus, de juvenis. E que Deus continue usando para a glória dele. Louvado seja Deus. Podemos dar glória para Jesus? Aleluia! Só se está feliz com Jesus, dá mais um glória. Glória a Jesus! Ei, Jesus, olha que povo lindo. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai querido e Pai amado, despeça o teu povo na tua paz, que venha levá-los todos em segurança. Dê discernimento e poder, para que ao Senhor Jesus, qualquer adversidade passar na frente dos seus filhos, possam com discernimento vencer todo tipo de dificuldade. Onde for o teu filho, onde for a tua filha, Pai querido, vai indo. Senhor Jesus, vai primeiro, Espírito Santo, na casa do teu filho e da tua filha, que deixou alguma situação tribulosa. Nós estamos repreendendo. Teu filho te buscou e a vitória está nas mãos dos seus filhos e filhas. E traga-o, Senhor Jesus, em outras oportunidades, para que até for o dia da sua vida, nós estejamos, Senhor Jesus, te exaltando por ser o nosso Deus e Senhor. Por isso te agradeço, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, desçam sobre as nossas vidas, e nós recebemos esta bênção em nome de Jesus. Se concorda, diga amém. Deus abençoe a nossa igreja.